Vou contar para vocês a minha luta aqui nessa cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Eu estava procurando emprego, desempregada. Nunca tive computador em casa, internet em casa, nada disso. Tive um computador que meu pai comprou para o meu filho, que era um computador favorecido pelo governo federal, alguma coisa assim nesse sentido. Tinha um custo mais barato, mas era comprado nas lojas comuns. E meu pai comprou esse computador. Eu botei uma internet muito lenta, logo, né, querendo favorecer meu filho, mas era lenta, era barata e muito lenta. E depois disso, nunca mais botei internet em casa, porque nunca tive condições financeiras alguma para ter internet em casa. Nunca tive. Sempre pagando aluguel, ganhando no máximo um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, e pagando aluguel que normalmente leva metade, quase metade do meu salário, ou um terço dele. Lucas estudando, colégio e tudo, material de escola, tudo isso. Eu tive o apoio de meu pai, que era um adestrador de cães. Ele ganhava R$ 70 por semana por cada cães que ele adestrava lá em Cambuinhas. Normalmente tinha 5, 4 cães. R$ 300 por semana, 500, e ele tinha um pecúlio de 1.000 e pouco. Um acidente que ele sofreu no Teatro João Caetano, na época da peça da Evita Peron, com a Cláudia, com vários artistas famosos, certo? Foi uma peça de grande sucesso, uma super produção. Falava-se da Evita Peron, né? A história dela, da Evita e do Peron. E ele houve um acidente, ele esmagou a mão, ficou em coma. Por isso, nós morávamos em Monjolos, éramos pequenas. Minha mãe foi batalhar no NPS para poder tirar a aposentadoria dele, porque a mão dele foi esmagada. Não queriam dar à mamãe a aposentadoria com meu pai em coma. Meu pai em coma. Ele chegou pretinho no quarto, na enfermaria. Depois que ele veio da cirurgia, ele chegou preto. Aí o colega de quarto dele falou assim: quem é esse homem negro que chegou aí? Todo embrulhadinho, encolhido e pretinho. Aí o rapaz do quarto falou assim: quem é esse homem negro? Não conheço ele, não. Meu pai é nordestino, mas é louro, é branco. Nordestino louro. Cabelos de mel, mas chega a ficar louro, com algumas mechas na época. Olhos claros, igual o meu. É branco de Pernambuco, é o tipo de branco de Pernambuco. Mas é branco, é de família branca. De família muito bem estabelecida em Garanhuns. Meu pai residia na Suíça brasileira, Garanhuns. Eu sou neta de Enoque. Ele foi jornalista do comércio, Jornal do Comércio, lá em Garanhuns, a Suíça brasileira. Meu pai era de classe média na época. As irmãs deles todas são brancas, mas essa branca nordestina, certo? Não é a branca lá da Europa, da Inglaterra, que é outra realidade. Mas são os nossos brancos, né? Mas eles são brancos. E aí ele chegou, meu pai, da cirurgia, disse que pretinho. Aí os colegas do quarto foram ver para saber quem era aquele homem negro. Jogaram ele na cama. Jogaram. Olha só. Aí o colega do quarto que conversava, meu pai era muito brincalhão. Meu pai era um Ted Boy Marine quando era novo. Era aquele estilo de aparência. Não tão louro, que é aquele cabelo muito louro. Não era o caso do meu pai, mas era fortão. Aí ele chegou daquele jeito, o rapaz foi ver quem era. Quando o rapaz foi ver quem era aquele homem negro, aí viu que era meu pai. Se eu que sou mulata, não sou negra desse jeito, você imagina meu pai. Ele falou: é seu coraça, meu Deus, é seu coraça. E ali, por milagre, minha mãe estava sempre ali, né? Sempre no hospital. E por milagre de Deus, meu pai se recuperou, porque minha mãe era uma mulher santa demais, mas muito santa. Ela era católica, ela tinha uma fé. E meu pai se recuperou. Antes dessa cirurgia, ela teve uma briga com o médico no consultório. O médico queria, naquele tempo, o médico e o paciente ganhavam com as amputações. Todo mundo no Brasil sabia disso, né? Se ganhava dinheiro. Eu pequenininha, meu pai na fila já para tratar da cirurgia do braço, né?
dos problemas todos que ele ficou. Aí uma pessoa chegou e falou com ele assim, depois da primeira cirurgia teve outra, porque ele perdeu 2 tendões da mão, ele não fazia esse gesto. Ele, às vezes ele esquecia, aí a pessoa, ô seu coração, aí ele, oi! Aí ele, pô, Ana, esqueci que meu dedo não levanta. Aí ele fazia assim, ó. Ele cumprimentava, ô seu coração! Ele, ô, tudo bom? Ele era muito alegre, porque ele às vezes esquecia e o dedo não levantava. Eu vi o homem chegando perto do meu pai, lá no Rio, um hospital público, ele tratando com meu pai a possibilidade de amputar o braço do meu pai para ele ganhar tanto dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Eu estava sentadinha do lado ouvindo tudo. Passava nas pessoas no hospital e convencia as pessoas de fazer amputações para poder se aposentar, né? Rápido, e o médico parece que ganhava nessas amputações e a pessoa também parece que tinha aposentadoria e tinha um ganho também, alguma coisa assim. Eu vi, tava pequenininha do lado, vendo. Eu falo desde os 10 anos de idade, 10 meses de idade. Eu falo perfeitamente, desde 10 meses de idade ando e falo. Então bobinha eu nunca fui, eu sempre fui muito educada, muito meiga, muito amorosa, eu tenho um olhar amoroso, eu sou meiga para falar, e delicada, mas eu não sou boba, e quiseram confundir essas minhas características inerentes a mim, próprias de uma mulher, não? A ser boba, sabe, a ser lenta, coisas desse tipo. Eu sou frágil, eu tenho uma fragilidade que o homem não tem. Mas eu não tô aqui para competir com homem nenhum. Entendeu? Deixa o homem com a sua força física e seus trabalhos braçais, porque ele dá conta e para ele não traz nenhum esforço, não é nenhum esforço para ele. Eu sei, eu tenho útero, eu tenho trompas, eu tenho ovário, eu não vou competir com um homem nunca, entendeu? Não, nem quero. Deixa ele com a força física dele, porque eu sei que aquilo ali eu não vou conseguir fazer. Ele sabe fazer, então deixa ele com os braços fortes dele, com a musculatura própria dele, com os hormônios próprios dele, com a voz grossa dele, deixa ele fazer esse trabalho braçal forte, porque eu não tenho realmente condições de fazer, certo? Então nunca tive interesse de tomar lugar de um homem, nada disso, eu estou muito bem na minha condição de mulher auxiliadora, tá ótimo, tá excelente, foi o lugar que Deus me fez. E eu agradeço a Deus por ser auxiliadora. Tá excelente. Não quero tomar frente de homem. Obviamente, numa situação, tem que agir, tem que tomar uma decisão. É evidente que tem capacidade intelectual, mental, espiritual para isso. Para tomar a frente de algumas situações, ou muitas, quais forem. Né? Mas, via de regra, sempre o homem toma as decisões. Esses trabalhos braçais, todos foram feitos por eles. Devemos muito aos homens, nós mulheres. Devemos muito aos homens porque a gente conhece a nossa fragilidade, certo? E a gente vê a força deles, a gente vê que a gente não tem condições, ok? Então, vou contar agora para vocês uma história verídica que me leva a crer que essas pessoas que estão na Globo defendendo criminosos, elas realmente têm um interesse no crime organizado e na venda de drogas e principalmente no assassinato de policiais e mulheres tradicionais. Isso aí eu estou certa, eu vivi isso na pele, minha mãe também passou por isso e eu estou consciente disso. Eu estava na rua José Clemente, é uma rua muito conhecida aqui em Niterói, fica atrás da prefeitura antiga, que é um prédio antigo, histórico, muito bonito. Parece que é Palácio Araribóia, ali que o prefeito ficava. Certo? Tem um centrinho comercial, rua de centro comercial, aqui nessa rua se vende muito tapete, cortina, vende muitas coisas, certo? Muitas lojas comerciais. E aí eu não, volto a dizer, eu não tinha internet, mas eu precisava fazer currículo, porque até então antes se comprava currículo pronto na papelaria, você preenchia com a mão ou batia a máquina, né, na datilógrafa,
e enviava. Mas aí veio a chegar as tecnologias novas e tudo mais, e eu me adequei a todas elas à medida que eu tinha dinheiro para comprar essas tecnologias. Não basta inventar uma tecnologia, você precisa ter dinheiro para acessar ela. Compreende? Aí o que acontece? Tudo bem, aí os currículos já eram digitados, né? Aquela coisa toda, tinha que imprimir os modelos de currículo, você mesmo passava a fazer, e não tinha mais aqueles formulários já prontos e tal. Como eu não tinha internet, o que eu tinha? Criou-se a tal das lan houses. E aí para mim foi muito útil, porque eu faço trabalho evangelístico, eu divulgava. Passei uns 10 anos divulgando os 10 mandamentos e Apocalipse 21:8, porque eu acho que é um resumo muito pertinente do caráter de Deus, das pretensões de Deus para os ímpios, né? Eu acho que ali está bem explicitado a recompensa do pecado, né? Apocalipse 21, versículo 8, né? Que explicitamente condena as pessoas ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte, pelos pecados praticados de prostituição, feitiçaria, uma série de pecados graves. E os 10 mandamentos que Cristo resumiu em 2, né? Amarás ao seu Deus, né? E ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Você tem que amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Um resumo muito pertinente, muito adequado, mas todo o resumo você recorre, você lê um livro de 500 páginas, você pode resumir ele em 2, 3 páginas, mas o ideal é que você leia o livro, certo? Mas o resumo é pertinente, então o ideal é que você veja realmente os 10 mandamentos, lá os 10 todos, ok? Então eu estava nessa rua, precisava de internet, nunca tive internet em casa, porque o dinheiro sempre pouco, e as prioridades sempre mantidas, casa, alimentação, escola para o meu filho, roupa, né, essas coisas. Graças a Deus sempre fomos muito saudáveis, eu praticamente não vou a médico, mesmo, muito difícil, tive internada 5 dias, porque tive uma infecção na perna, no Azevedo Lima, mas não foi por conta da minha saúde, de nada, foi porque o lugar é insalubre, onde estava. A situação financeira terrível que eles me colocaram aqui nessa cidade, proposital, eles me sabotavam e eu não sabia que eles estavam me sabotando. Aos poucos você vai perdendo poder aquisitivo, e foi o que chegou. E aí minha mãe faleceu, aquela coisa toda, e eu fiquei nessa situação muito difícil, certo? E aí peguei uma infecção lá. Mas aí o que acontece? Eu não tenho internet, nunca tive. Então surgiu a Lan House, muito esperta, inteligente, falei, uma ótima oportunidade para ter e-mail, porque os empregos você precisava dar o e-mail, porque eles queriam só responder por e-mail, né? E telefone também, mas gostavam de ter o e-mail. Aí eu fui nessa Lan House, José Clemente 47, e me dei pela primeira vez com 2 criaturas sentadas no balcão. Parecia para mim, pela idade e pela proximidade, parecia mãe e filho. Me refiro a Rose, uma senhora de 40 e poucos anos, 50 anos de idade, morena, de cabelo preto, trajada de forma decente, tá? Sem maquiagem, sem nada, ao lado de um rapaz novinho, branquinho, aloirado, que eu nem sabia o nome dele, Rodrigo. Ele sentado do lado dela e ela dava as instruções, ela ensinava alguma coisa, falava, eles trocavam informações. Parecia um lugar familiar. Quando eu olhei, a impressão que você tinha que era mãe e filho trabalhando ali, certo? Ele muito sorridente. Eu perguntei o que podia fazer, tinha umas computadores atrás deles. Eu comprei o horário, né, porque é 1 hora, 20 minutos, aquela coisa. Eu comprei e acessei o computador para fazer o meu currículo, cadastrar meu e-mail. E eu tenho que voltar na Lan House para acessar o e-mail. Porque aí eu ia para acessar o meu e-mail, entendeu? E
às vezes até imprimir mais currículos, acessar o e-mail para pegar o currículo, para imprimir mais currículo, procurando emprego. Numa dessas idas e vindas, eu fui nessa lan house no dia que tinha 2 rapazes nordestinos lá. Tinha 2 rapazes. Aí eu falei aí não sei porque eles estavam falando de Luciano Huck, eu já estava na frente para pagar o valor, né, do acesso à internet. Aí as conversas, eles olharam para mim para conversar, quase te botando no assunto. Aí eu fui e falei, eu não suporto esse Luciano Huck, isso não vale nada. Eu não gosto dele, programa nojento, cara nojento. Falei que tinha que falar dele, que é tudo que eu penso dele mesmo, certo? Tô dando um relato. Aí eu falei o que eu tinha que falar. A Rose se ofendeu profundamente. Ela se ofendeu, olha só, ela se ofendeu. E eu notei que ela se ofendeu, eu parei um pouco, falei, você gosta dele, que não sei o quê, mas assim, me desculpa, mas eu nunca gostei dele, nem sabia, eu nunca gostei dele, e os rapazes também concordaram. Logo no outro dia, o Luciano Huck caiu do avião. Lembra que ele caiu com a Angélica num campo, a Angélica ficou com o pescoço duro? Pois é, logo depois ele caiu do avião. Certo? Aí a Rose ficou me olhando com cara torta. Eu percebi, falei, eu tô pensando, foi por causa do Luciano Huck, ela deve ser fã dele, né? Deve ser por isso. Meu filho, eles me caluniaram como se eu tivesse entrado na lan house e tivesse acessando, porque o Rodrigo, o garoto que eu pensei que era filho dela, era garoto de programa e ele estava ali para se vender. E ali é um lugar de venda de prostitutos, de garotinhos. Enche de aposentado lá. Aí eles põem uns meninos, uma menina sentada para se prostituir com aqueles aposentados. E ainda tem um negócio de pôquer, de negócio de cavalo, que na época eu nem percebi, porque você entra logo de frente assim, né? Eu sentava ali no computador, eu vi umas coisas escritas, mas não conheço esses ambientes de jogatina. O máximo que a gente conhece o ambiente é de jogo de bicho, né? Que é muito mais acessível. Mas negócio de corrida de cavalo, essas coisas, eu nunca entrei nesses ambientes. Mas aí depois eu comecei a observar e realmente tinha umas estruturas assim ao lado, que parecia independente deles, alguma coisa nesse sentido. Eles começaram a me atrelar à prostituição na coisa pior, porque isso já é horrível, você ser acusada de ser prostituta, é muito pior de comprar garotinho, né? E eles tentaram me defamar na cidade dessa forma. E aí eu acessava os ambientes deles e acessei outra lan house no número 47 para fazer materiais evangelísticos. Parece que eles entravam no meu e-mail e colocavam pornografia para dizer que eu tinha acessado pornografia, coisas imorais e indecentes. Porque eles tinham um histórico para mim que eles queriam me vincular a circunstâncias criminosas ligadas à área sexual, que é exatamente aquilo que eu não pratico, sexo, eu não encontrei a pessoa certa, então não tem por que fazer sexo. Quando encontrar, faremos. Dentro de toda uma ética, uma decência e amor, né? E honestidade. E aí, o que acontece? Eles fizeram isso comigo, as 2 lan houses. As 2. Eles entravam eles são todos técnicos de eletrônica, de informática, de tudo mais. Isso tudo em defesa da pessoa do Luciano Huck. Tudo começou com a minha crítica à pessoa do Luciano Huck, o marido da Angélica, que vende sex shop, que vende pornografia, porque sex shop é para prostituta. Pessoas de outras famílias tradicionais compram. Lógico que compram, muitos compram, mas via de regra, 100% de prostituta e cafetão são os consumidores principais de sex shop, né? Que é a Angélica, que fazia programa infantil, que vende isso aí, adolescente, programa para adolescentes. Estão vendo como eles estão interligados, como eles estão conectados? Prostituição, baixo meretrício, Luciano Huck e Angélica, estão interligados, eles estão conectados, é isso que eu quero dizer. E aqui na cidade, todos eles
lavam dinheiro. Aqui é tudo empresa de fachada, não tem empresa lícita, quase nenhuma. Eu não quero ser injusta com ninguém, mas a maioria daqui é só para venda de prostituta. Se ele vende prostituta, ele tem possibilidade de lavar o dinheiro com mais facilidade e obter um enriquecimento mais rápido. Tem os escritórios, já tudo para enganar a Receita Federal. Já tem um modelo para enganar a Receita Federal, ó, anos. E eles todos enriquecem. Os comércios tudo vazio. Eu já fui comerciante. Não dá nem para pagar a quantidade de funcionários que eles têm. E muitas prostitutas eles contratam agora com CNPJ. Ou seja, nem carteira assinada eles assinam. Eles estão destruindo o Estado. Tudo que Getúlio fez, os exploradores sexuais estão destruindo. Porque agora é essa modalidade CNPJ. Eles não assinam carteira, é CNPJ. Você paga como se fosse um microempresário. Por isso que cresce esses índices de empreendedorismo no Brasil. Porque todo mundo tem esse CNPJ de empreendedor e, na realidade, é todo mundo cafetão, prostituta, vende droga, lava dinheiro e usa as outras nações achando que há um desenvolvimento no comércio do Brasil.